Todo mundo, bem-vindos. Temos nove mosqueteiros já. Fala, Jeff. Eu estava discutindo a questão que deu dificuldade para muita gente. Alguns alunos até me ligaram, eu conversei com eles por telefone, expliquei de novo, passei uma mensagem de áudio que eu mandei distribuir para vocês, para ajudar um pouco. Mas é só vocês relerem o texto, darem uma pesquisadinha na internet que vocês iam pegar. O Italo Ron fez isso, ficou ótimo dele, tá perfeito. Só para mostrar para vocês, né, a questão toda é sobre acerca da diferença de competência exclusiva para competência concorrente. A lei fala que tudo que envolve imóvel no Brasil, o Brasil não aceita a competência de um juiz de outro país decidir sobre a disposição daquele bem imóvel. A gente viu isso na aula passada, está bem tranquilo. Só que o que é o direito imóvel, direito sobre um bem imóvel? Né? Sempre é possível interpretar. E aí, no direito brasileiro, tem uma distinção entre direitos reais e direitos patrimoniais, que a gente chama. E nessa distinção, que a Nádia explica, eu expliquei na aula também, o Italo Ram bota aqui o conceito de uma maneira bem clara para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, o primeiro direito real, tá? O direito real refere-se ao direito jurídico e imediato do proprietário e titular sobre uma coisa. Isto é a relação de poder do sujeito com o objeto, o seu domínio. Já o direito obrigacional está ligado a um vínculo jurídico, provavelmente um contrato, mediante um qual o indivíduo é obrigado a realizar uma coisa para outro. Quer dizer, qual é o direito que a pessoa que comprou um imóvel tem sobre aquele imóvel? Ele não tem direito nenhum sobre aquele imóvel. O direito que ele tem é o direito de que a outra pessoa que vendeu o imóvel para ela transfira o imóvel para ela. Então, o direito que ele tem é sobre a outra pessoa, não é sobre o objeto em si. Percebem? É a obrigação que a pessoa que vendeu o imóvel transfira a titularidade do imóvel para quem comprou o imóvel. Essa é a relação, tá? É diferente da relação entre a pessoa com o imóvel em si, que pode existir por várias razões. O exemplo mais claro é o exemplo do uso capião, que é um direito que a pessoa adquire sobre um determinado imóvel só simplesmente pelo fato de ter morado lá muito tempo, aí ela passa a ter direito à propriedade daquele imóvel. E essa distinção no direito civil é muito importante no direito civil, né? Não interessa muito para vocês saberem por quê, mas é uma distinção importante, relevante. E aí, tendo isso em vista, vários autores da área de direito internacional privado buscaram usar essa diferença para falar que no artigo 23, 25 do CPC, quando o CPC estabelece competências exclusivas sobre bens imobiliários no Brasil, eles querem que seja somente sobre as relações de direito real, porque quando se fala de direito sobre imóvel, a imediatidão é o direito real, e exclua-se o direito patrimonial. Né? Mas isso cria um problema, porque, primeiro, você pode ter interpretações, né, dos dois sentidos, o que gera insegurança jurídica, e segundo, porque a maior parte das relações de transmissão de bens imóveis se dá através da via contratual, através da via patrimonial, e não através da via do direito real. O direito real é raro que a gente se vale do direito real para decidir alguma coisa. E isso, então, colocaria colocaria completamente na inutilidade o artigo, tá? Esse artigo aqui, cadê? O artigo 23. Colocaria completamente na inutilidade o artigo 23, porque quase todos os direitos de transmissão de bens se dão através da via patrimonial. Mas esse é o objetivo de quem interpretou dessa forma, dos juristas, porque isso permite que as pessoas, os juristas de direito internacional, né? Isso permite que as pessoas escolham aonde que elas vão decidir qualquer coisa relativa a um bem imóvel. Né? Se uma empresa argentina compra um terreno no Brasil de uma empresa canadense e no contrato lá diz que as decisões, as pendengas sobre aquela questão serão resolvidas, sei lá, no Canadá, deixa eu botar aqui para dentro, serão resolvidas no Canadá, você vai ter um juiz do Canadá decidindo sobre a disposição de um território no Brasil, porque um bem imóvel é isso, é um pedaço do território brasileiro.
E aí é por isso que você tem um problema de soberania. Então, a preocupação do legislador, quando ele criou essas exceções aqui, é não deixar que uma autoridade judiciária de outro país disponha sobre quem tem direito a um determinado pedaço de terra no Brasil. Mas a interpretação, né, que é essa que distingue direitos reais e direitos patrimoniais, permite que a pessoa consiga fazer esse tipo de coisa, desde que essa interpretação seja aceita no judiciário brasileiro. E a Nádia aponta uma decisão do STF nesse sentido, que faz essa diferença entre direitos reais e direitos patrimoniais, e diz que direitos patrimoniais podem ser decididos em outro país. É uma distinção perigosa, tá? Desse ponto de vista da soberania nacional. Né? De qualquer forma, o último intérprete é sempre o judiciário brasileiro. Mas, enfim, é interessante notar. Eu quis que vocês tentassem fazer a questão justamente para mostrar para vocês que a lei não é um negócio estanque, não é o que está escrito aqui, é isso e acabou, entendeu? Sempre pode ser interpretado, tem várias formas de interpretar uma situação concreta. E aí que o trabalho, né, de quem está estudando o negócio, que está trabalhando com essa coisa, aparece, né? Entender quais são as interpretações possíveis e, dependendo da situação que você está trabalhando, fazer aquilo que você quer fazer. Tá? Alguma dúvida ainda sobre a questão da semana passada? Eu passei até um áudio para a galera. Acho que tá ouvindo só. Tô. Não, dúvida, eu acho que eu demorei para entender, como eu falei com o senhor, né? Tudo. Eu pesquisei, eu acho que eu li, eu acho que em 5 sites esses conceitos e tudo para me poder entender, mas eu acredito que eu tenha conseguido entender e fiz uma coisa bacana lá. Legal. Vamos para a aula de hoje. Só adiantar para vocês que eu tô meio lesado hoje. Primeiro porque tá sem água aqui em casa, não tomei banho ainda, e sem o banho eu não acordo. E segundo, porque tem a prova do concurso domingo agora, então eu tô com a cabeça assim cheia de coisa para fazer essa prova. Eu pensei até em cancelar a aula, mas eu falei, não, vamos seguir com a aula. Porque a aula estava até pronta já. A gente vai continuar no livro dela. Não sei se vocês tiveram tempo de ler já. Eu passei o exercício da semana que vem, dessa semana para a semana que vem, tá? Vou fechar aqui. Coloquei aqui, ó. A gente vai começar a discutir direito de família hoje, no direito internacional. Tá? Aspectos do direito de família no direito internacional. Família e sucessões. O que é sucessões? É quando a pessoa morre e deixa bens para os herdeiros, e aí como é que isso funciona. A gente vai discutir questões relativas à pensão e ao sequestro internacional de menores, que a gente já falou bastante, porque é um caso muito interessante para quem trabalha com direito internacional, que é essa coisa dos pais que pegam a criança e mudam, e correm, fogem com o filho para outro lugar. É um caso enrolado, em particular, porque é uma pessoa que tem direito sobre a criança, em tese. Tem direito de guarda, tem direito de poder familiar, como a gente chama no direito. Então, fica um caso complicado, porque não é fácil de desenrolar, não a princípio. Né? Tendo em vista que o pai tem tanto direito sobre a criança quanto a mãe. Então, se o pai pega a criança e vai para outro país com ela, não dá para dizer que ele não tem direito de andar com o filho. Inclusive, as autoridades brasileiras, quando a criança é menor, pedem a assinatura dos dois pais quando a criança vai viajar com um deles só. Né? Não sei se vocês já viajaram quando fizeram criança para outro estado, para outro país. Tem toda uma burocracia que você precisa de autorização da justiça para sair com a criança do estado, justamente para evitar esses problemas. Então, enfim, a gente vai tratar um pouco desse assunto hoje. O material eu tinha deixado lá para vocês irem lendo, né? Cadê? Tá aqui, a família no direito internacional privado. E aí a gente vai... Deixa eu baixar aqui o texto para eu ir seguindo com vocês quando eu tiver. Tem o PowerPoint também. Tá? Cadê o meu PowerPoint? Tá aqui. Vamos lá. Então, o primeiro ponto do direito internacional é a questão do casamento. Né? O que pode, o que não pode, qual é a lei que rege o casamento, qual é a lei que se aplica a um casamento de pessoas de diferentes países, não brasileiro que casa com a Argentina. E aí, qual é a lei que vai se aplicar à relação conjugal deles e, consequentemente, mais importante, a relação de bens deles.
Se vocês já não ouviram isso, que é uma coisa que muita gente conhece assim, da vida, existem 3 regimes de bens no Brasil, a princípio, regime de separação de bens, né? Você tem o regime de separação total, aonde os bens do casal não se comunicam de forma alguma. Então, se você tem coisa no seu nome, é no seu nome e não é no seu nome no da sua esposa e vice-versa. Você tem a comunhão universal, onde todos os bens do casal, pré e pós-casamento, se comunicam, ou seja, tudo que você tinha, tudo que a sua esposa tinha é dos dois. E isso tem uma série de implicações jurídicas, né? Vocês sabem, por exemplo, no caso de imóveis, se eu vou vender um imóvel, eu preciso da assinatura da minha esposa, se a gente tem casamento em comunhão universal. E o regime mais comum de todo mundo, que é o regime da separação parcial de bens, que é o regime automático da lei. Se você não faz uma opção por regime de bens no casamento, o regime que se aplica é o regime da separação parcial. Separação parcial é muito simples, tudo que você tinha antes de casar é seu, tudo que você adquiriu depois de casar é do casal. E aí na separação precisa ser dividido e tal. Então, o básico direito de família é isso, para vocês entenderem as questões internacionais agora, que é o que nos interessa aqui, né? Não é uma aula de direito de família, é uma aula de direito internacional. E aí, o que tem toda uma discussão no direito internacional, se vocês leem a Nádia, que usa o critério da habitualidade para decidir qual direito vai reger a relação matrimonial. Tem vários tratados internacionais, alguns dos quais o Brasil é signatário, que falam na noção de habitualidade. A habitualidade é simplesmente a ideia de que, para decidir qual direito vai reger a relação conjugal e o casamento, você tem que verificar qual é o domicílio habitual do casal, ou seja, o lugar onde aquele casal passa a maior parte do tempo, onde eles trabalham, vivem e trabalham. Né? Dependendo da situação, é uma averiguação complicada, né? Tem casais que trabalham viajando o mundo, artistas, modelos, gente rica, basicamente. Mas tem gente rica que tem várias casas, mas tem um domicílio onde eles costumam ficar a maior parte do tempo. Essa é a definição do direito internacional. A definição do direito brasileiro é diferente, então isso cria conflitos. Tá? No direito brasileiro, a gente preza pelo chamado domicílio conjugal. O domicílio conjugal é o primeiro domicílio do casal. E essa definição não muda, tá? O casal não pode, a princípio, por vontade própria, mudar o seu domicílio conjugal. Qual é o domicílio conjugal? É o domicílio que o casal morava quando eles casaram. Ou, na hora do casamento, se eles não moravam juntos ainda, se eles moravam separados e vão morar juntos depois do casamento, eles precisam declarar, no momento de casar, qual vai ser o domicílio conjugal. Quando eles declaram o domicílio conjugal, eles estabelecem a competência que vai reger, a lei que vai reger, né, o casamento no direito internacional. Então, se eu casei no Brasil, mas declarei o meu domicílio conjugal na Argentina, que o casal tem uma casa na Argentina, vai viver lá, mas por qualquer razão veio casar no Brasil, porque os pais da menina eram brasileiros. Eu já fui padrinho de casamento de um canadense, ele veio casar no Brasil. Mas quando eles casaram, ela foi para o Canadá, eles foram morar para lá. Então, qual é a lei que vai reger a vigência do casamento? Vai ser a lei canadense, porque eles foram morar para lá. Apesar de eles terem casado aqui, a cerimônia se deu aqui, tudo isso daí. Outra distinção que a Nádia explica para a gente, mas é uma distinção mais embaralhada, que vai dar margem a interpretações, como tem os casos concretos que a gente vai ver mais para frente, é a distinção entre regras que regem o ato do casamento, né, a cerimônia do casamento, a habilitação dos nubentes, a cerimônia em si, e as regras que vão reger a vigência do casamento, ou seja, tudo que vai reger a duração do casamento e, eventualmente, o seu fim, seja pela morte de um dos cônjuges, seja pela separação. São coisas diferentes, tá? Toda cerimônia jurídica, todo processo jurídico formal, solene, tem uma série de coisinhas que você precisa fazer para que aquilo tenha validade. Um exemplo é a formatura de vocês. Quando vocês se formam, tem uma série de coisinhas que tem que estar tudo certo para vocês se formarem. A última delas, que é um negócio bem assim, engraçado, mas é importante, é o juramento. Vocês não se formam enquanto vocês não jurarem. Todo curso superior tem um juramento. Tem o juramento do internacionalista. Eu não lembro de cabeça esse negócio, mas na hora eu jurei. Você tem que fazer, porque é uma regra. O casamento é a mesma coisa. Né? Por exemplo, você tem que ter testemunhas do casamento. As pessoas não podem casar em segredo.
E essas regrinhas mudam de país para país. E o entendimento do direito brasileiro é que uma coisa é a lei que vai reger a vigência do casamento. A outra coisa é a lei que vai reger o ato de casar, né? As necessidades para habilitação, quem pode ou não pode casar. E para o direito brasileiro, a regra é o que vai reger a vigência do casamento, que é o mais importante, é a lei do domicílio conjugal, como eu expliquei para você já. Mas o que vai reger o ato de casar, a lei que vai reger o casamento em si, é a lei de onde as pessoas casaram, né? Com algumas exceções. A principal delas, tá, eu já botei aqui até no slide, é em relação à competência absoluta e à competência relativa para casar. As regras de competência absoluta e de competência relativa para casar têm a ver com capacidade para os atos da vida civil. Vocês sabem isso já, da vida, com certeza, mas até os 16 anos, todo mundo é incompetente absolutamente para o direito civil. A pessoa tem direitos, mas ela não pode exercê-los em nome próprio. Ela não pode sair na rua e fazer as coisas, porque é tudo nulo, né? Particularmente casar. Então, como o ato de casar, como eu disse para vocês, o que vai reger o ato de casar é a lei do lugar onde as pessoas estão casando. E faz parte do ato de casar a habilitação dos nubentes. E a habilitação dos nubentes envolve capacidade civil, né? Então, tem países onde a idade para casar é uma e tem países onde a idade para casar é outra. Países do Oriente Médio, por exemplo, têm uma idade para casar muito baixa. As pessoas podem casar jovens lá. Aqui no Brasil é menos. Tem lugar que é mais ainda do que o Brasil. E aí, pela interpretação que eu falei para vocês, de que a regra que rege o ato de casar é a lei do local do casamento, em tese, decidiria-se que a idade para casar seria estabelecida pela lei do local do casamento, né? Então, se dois adolescentes de 14 anos quisessem casar e o Brasil proíbe que eles casem aqui, eles poderiam fugir para um país que tem uma idade de casamento mais baixa e casarem lá. Para evitar isso, o Código Civil estabelece que, relativamente a esse ponto específico, que é a capacidade civil para casar, o direito brasileiro não aceita, no caso da idade da competência absoluta, não aceita casamento, a regra de outro país. Tem que seguir a lei brasileira. Pelo menos no que diz respeito à competência absoluta. Competência absoluta é essa que vai até os 16 anos, tá? Dos 16 aos 18 anos, a gente tem o que a gente chama no direito de competência relativa para realizar os atos da vida civil, inclusive casar. O que quer dizer? A pessoa pode casar entre 16 e 18 anos, desde que os responsáveis legais por ela aceitem. Então, o pai, aquela coisa de dar a noiva para casar, dar o noivo para casar, faz sentido nesse ponto aqui, se a pessoa tem entre 16 e 18 anos. O direito brasileiro aceita que a competência relativa acima de 16 anos seja regido pela lei estrangeira. Então, se as pessoas querem casar em outro país que diz que a pessoa só pode casar aos 17 anos para cima, com a ajuda dos pais, você vai seguir a lei estrangeira. Mas o que importa é que a regra de competência absoluta, o Brasil só aceita a sua própria regra, que diz que se você tiver menos de 16 anos, se tiver 15 anos para baixo, você não pode casar. Tá? Só um ponto importante aí nessa história. Mas, de novo, a gente tem uma distinção entre as regras que vão reger a vigência do casamento e as regras que vão reger o ato de casar. As regras que vão reger o ato de casar são as regras do local do casamento. As regras que vão reger a vigência do casamento são a lei que rege o domicílio conjugal. Então, é onde as pessoas vão viver depois de casadas. Para a lei brasileira. Para a lei internacional, de modo geral, não é assim. É o conceito de habitualidade que importa. Que é essa ideia de que importa é onde as pessoas estão vivendo, porque as pessoas se mudam ao longo da vida. Mas para o direito brasileiro, não. Para evitar confusão, a gente fala que é o domicílio do casal. Tá? Outro ponto importante aqui é, de novo, repetir para vocês. Uma coisa, quando a gente está discutindo competência, é o local que vai julgar, que tem competência para julgar questões relativas àquele assunto. Outra coisa é a lei que vai ser aplicada no caso de haver algum dissídio sobre aquela situação.
Essa distinção aparece muito claramente nessa situação de casamento. Por quê? Porque o casal pode ter tido domicílio conjugal no Canadá, por exemplo, e se mudado para o Brasil anos depois, e se separarem aqui, e aí entrarem com ação aqui na Justiça Brasileira. Quando a Justiça Brasileira for julgar o direito relativo à separação, regime de bens, sucessão, tudo isso daí, ele vai ter que aplicar a lei canadense, porque o casal tinha domicílio conjugal no Canadá quando eles se casaram. Então, você tem a competência para julgar aqui no Brasil, mas a lei que vai ser aplicada não vai ser a lei brasileira naquele caso concreto. Aí vai ter que fazer tudo aquilo de fazer prova da lei estrangeira, é um procedimento mais complicado, mas é feito na primeira instância mesmo, né? Porque o processo começou aqui. Deu para entender? Sim, professor. Outro ponto para salientar para vocês, se a pessoa já era casada em outro país e vai casar aqui no Brasil, né, e ela se separou, ela se divorciou, era casada lá no Egito, se divorciou lá, se mudou para o Brasil e vai casar aqui no Brasil. Você precisa fazer prova desse divórcio, de que realmente ocorreu um divórcio lá e tal. E aí é necessário você ter a sentença estrangeira transitada em julgado e prova disso para você poder se casar no Brasil. Tá? No Brasil a gente não aceita a bigamia, a pessoa não pode ser casada 2 vezes, se a pessoa casou em outro país, ela tem que fazer prova disso no Brasil. Se for um divórcio não consensual, onde tem sentença judicial estrangeira, né, onde teve um juiz que teve que separar os dois, porque os dois estavam se matando, você vai ter que fazer aquele processo de homologação de sentença estrangeira. Você vai ter que entrar no STJ, pedir a homologação daquela sentença lá do Egito ou da, sei lá, da Arábia Saudita, e aí o STJ vai homologar a sentença, aí você pega essa sentença devidamente homologada e vai casar no judiciário brasileiro, mostrando que você não é mais casado lá fora. Tá? Se você não contar nada para ninguém e ninguém descobrir, você casa no Brasil, porque ninguém está sabendo que você já foi casado fora, mas se descobrir, isso vai te dar problema. O teu casamento vai ser nulo aqui no Brasil e você tem um crimezinho de bigamia no Código Penal. Não sei se ainda tem isso ou é contravenção, não lembro. Mas tem uma pena sobre esse negócio aí. De novo, quando tem briga, tá? Quando tem sentença, quando o casal... Não só porque tem briga. No direito brasileiro, por exemplo, se o casal se separa e tem menor, tem que ser por sentença judicial. No direito civil brasileiro, você tem 2 hipóteses de separação. Separação consensual e separação judicial. A separação consensual é a regra, a separação judicial é a exceção. A exceção, porém, ela se aplica quando o casal briga, né? Eles não entram em acordo quanto à disposição dos bens, e a outra situação é quando tem incapaz envolvido, se tem menor de idade ou se tem alguma pessoa curatelada pelo casal, que ela cuida, né? Então, se tiver menor, tem que ter uma decisão judicial, tem que ter sentença. Fala, Jeff. Professor, quando por decisão judicial é o caso do divórcio litigioso, é isso? É o divórcio litigioso, divórcio judicial. O consensual, você não precisa nem entrar no judiciário. Vai os dois no cartório com um advogado e lá eles fazem a separação, o advogado assina embaixo e pronto. Né? Tem que estar tudo direitinho, tem que estar dividido os bens, quem vai ficar com o quê, né? Não pode ter criança na história, aí faz aquilo ali consensualmente. Se é feito consensualmente no estrangeiro e a pessoa quer casar aqui no Brasil de novo, basta ela trazer esse documento, fazer prova de que esse documento, de fato, está de acordo com o direito estrangeiro do lugar onde as pessoas se separaram, né? Isso é feito via aquele procedimento consular que eu falei para vocês, que é caro também, mas é menos complicado do que a homologação, e aí você pode casar de novo no Brasil. No caso do divórcio judicial, litigioso, em outro país, você precisa fazer a homologação da sentença, lá pelo STJ. Aí é muito mais caro e muito mais complicado ainda. Peraí. É isso. Domicílio conjugal, não estou nem abrindo o slide, né? Domicílio conjugal foi aquilo que eu já expliquei para vocês. Né? Isso aqui eu falei, a regra da competência. Para cá. Domicílio conjugal. Então, aquilo que eu expliquei para vocês. Depende do domicílio conjugal a lei aplicável ao regime de bens e a constância do casamento como um todo.
No Brasil não existe conceito de domicílio habitual, que a Nádia trata, né, na página 294. A gente pode até dar uma olhadinha rápida para seguir aqui o livro. Oh. (294). Tá lento isso aqui. Tá aqui. A prova do domicílio conjugal é de suma importância para o direito privado, pois a aplicação da regra supletiva ao primeiro domicílio conjugal, presente no artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 7º da LINDB, depende da existência ou não de domicílio comum. Né? É isso que as pessoas têm que ter seu domicílio conjugal. Um ponto que tem afetado bastante as famílias transnacionais é a ausência no Brasil da noção de residência habitual, termo empregado pela Conferência de Haia na maioria de suas convenções, em especial na Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de menores. Esse conceito de domicílio habitual vai aparecer de novo na Convenção do sequestro de menores, tá? Que a gente vai estudar mais para frente. Lá, o Brasil aceita o conceito de domicílio habitual. Por quê? Porque ali está se discutindo retornar a criança para a casa dela. Não tem nada a ver com casamento, não tem nada a ver com, enfim, essa outra situação que a gente está vendo aqui. Então, lá, o direito brasileiro aceita a noção de domicílio habitual. Por quê? Porque essa noção vai ser importante para saber onde é que a criança mora. Né? Para saber se o pai está roubando a criança da casa da mãe ou se é a mãe que tinha roubado a criança da casa do pai. Para saber isso, você tem que saber qual é o domicílio habitual da criança. E daí você consegue estabelecer isso. Então, esse conceito aparece de novo e é adotado no Brasil. Mas, quando diz respeito a casamento, esse conceito não importa aqui no Brasil, tá? Vou repetir, o que importa é o domicílio conjugal. As convenções deixam a cargo da lei do foro a determinação do conceito de residência habitual e sua prova. Porque o conceito de residência habitual, quando ele é utilizado no direito internacional e não no Brasil, ou nas situações do sequestro de menores, que também é utilizado no Brasil, é uma questão que você tem que fazer prova. Porque você tem que saber como é que você vai provar onde é que a pessoa vive. Tem gente que mora se mudando para tudo quanto é lado o tempo todo. Né? Eu estava assistindo ontem um filme do Netflix sobre Fórmula 1. Os caras se mudam o ano inteiro. Você tem que fazer prova disso para estabelecer qual vai ser a lei aplicável. No caso da lei brasileira, que diz que é o domicílio conjugal, não precisa fazer prova de nada. Está no documento que casou os dois. O documento que casou os dois vai dizer lá o domicílio. Então, você usa aquele domicílio para estabelecer a lei aplicável. Na acepção do direito brasileiro, só há um domicílio, mas é possível ter várias residências. No nosso entendimento, a residência habitual, por quanto possa existir em uma situação de pluralidade de residência, será aquela com qual a pessoa tivesse o maior vínculo e tal. A Nádia, como internacionalista que ela quer empurrar o conceito de domicílio habitual para a gente. Ela quer que seja aplicado aqui no Brasil. Mas não é, tá? Domicílio, o que se aplica no Brasil é a regra de domicílio conjugal, que é estabelecido no momento do casamento. Se vocês confundirem com isso aqui, deixa eu explicar. Outorga uxória é aquela autorização que um cônjuge dá para o outro vender um bem imóvel. É muito simples. Então, se eu casei com o João quer vender um bem, eu preciso autorizar isso, um bem imóvel. É isso que é outorga uxória, tá? Tá até no slide aqui. Então, qual é o problema que pode surgir na situação aqui da outorga uxória? Só para explicar essa parte para vocês, é que se você é casado com um estrangeiro e mora no Brasil e tem bens no Brasil, existem uma série de regras no direito brasileiro que limitam a possibilidade de estrangeiro deter imóvel no Brasil. Tem limites de tamanho, tem limite. Né? A pessoa, para evitar o que aconteceu na Palestina, que o povo judeu foi lá na Palestina, começou a comprar um monte de imóvel lá e aí, eventualmente, transformaram aquilo num país. Né? Se separar, enfim, reconhecido internacionalmente, virou Israel. Então, para evitar, de novo, soberania nacional, para evitar que estrangeiros tenham muitos direitos sobre propriedade no Brasil. Isso envolve não só propriedade imobiliária, mas alguns outros tipos de propriedade, concessões, sobre telecomunicações, sobre empresas brasileiras. Tem limite para várias coisas aqui. E aí a pergunta que se impõe aqui nesse item
é se um brasileiro é casado com uma estrangeira em regime de comunhão parcial ou universal de bens, e esse estrangeiro tem direito sobre aqueles bens brasileiros, se esses limites, se essas regras, essas limitações se aplicam ao brasileiro também. Porque, pelo regime de bens, aquele brasileiro transfere o direito sobre aquele bem para a estrangeira, com quem ele é casado, né, ou para o estrangeiro com quem ela é casada. Ou, enfim, de qualquer jeito que você queira combinar esse negócio aí. Então, a outra parte vai ter direito sobre aquele... Vai ter restrições sobre aquele bem imobiliário. Essas restrições se comunicam ao brasileiro ou não? Né? É isso que se discute nessa parte aqui, e o entendimento é que se comunicam sim. Pelo menos o entendimento que a Nádia colaciona aqui na discussão. Tá? É uma discussão interessante. Né? Se as restrições que o estrangeiro tem a propriedade no Brasil se comunicam ao seu cônjuge ou não. O entendimento é que se comunicam. Vamos seguir aqui. Vamos ver se é da página 296 que ele está falando. Era um caso de doação. A necessidade de auto-aguxória, mesmo para quando não estiverem envolvidos imóveis situados no Brasil, como fiança e doação, é formalidade requerida pela lei brasileira. Né? Não só compra e venda, tá? Se eu vou dar em fiança um imóvel, eu preciso da autorização da minha esposa. Se eu vou doar o meu imóvel, eu preciso da autorização da minha esposa. Tudo que eu vou fazer com o imóvel, eu preciso da autorização do outro, tá? Tratando-se de ato praticado no Brasil, a lei estipula a necessidade de se cumprirem as formalidades da lei para sua realização, ainda que aplicável uma lei estrangeira à sua substância. Né? E, de novo, tudo que envolve imóvel tem que aplicar a lei brasileira, tá? Vamos passar para o próximo. Efeitos patrimoniais do casamento. Isso eu expliquei para vocês no começo da aula também. A lei aplicável ao casamento não é necessariamente a mesma lei aplicável ao regime de bens. As pessoas podem casar em Las Vegas, e aí tem que se habilitar de acordo com a lei do estado de Nevada, nos Estados Unidos, mas o lugar onde eles vão viver vai ser no Brasil. Então, a lei aplicável à constância do casamento é a lei brasileira. O regime de bens vai ser sempre determinado pela lei do domicílio comum, e a alteração do regime de bens, que pode haver, tá? O casal pode mudar o seu regime de bens durante o casamento. Porque se vocês forem ler no artigo 7º da LINDB, o artigo 7º da LINDB fala que não se pode mudar o regime de bens, né, uma vez escolhido. Isso é de acordo com o antigo Código Civil de 1916 no Brasil. O Código de 2002 alterou isso. Hoje em dia é possível você alterar o regime de bens. Portanto, essa parte do artigo 7º da LINDB, que fala que não pode ser alterado o regime de bens uma vez escolhido, está invalidada. Pode alterar sim, né, por esse artigo do Código Civil novo de 2002, tá? Tem alguns casos interessantes aqui, onde vai se discutir qual lei é aplicável em função de uma zona cinzenta da lei, que é relativa à questão do pacto antinupcial. O direito brasileiro ele não prevê pacto antinupcial na nossa lei, mas isso existe em outros lugares, particularmente nos países capitalistas, particularmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. As pessoas podem, na hora de casar, dispor da forma que quiserem. O regime de bens, o que vai ficar com quem, quanto a pessoa vai receber no final do casamento, tudo isso daí é muito comum lá fora, aqui no Brasil não é muito comum. Então, o pacto antinupcial celebrado no estrangeiro, para ter efeitos no casamento celebrado segundo a lei brasileira, precisa se adequar à lei brasileira, no sentido de que ela não pode ser nada que viole de maneira muito grande a lei brasileira. No Brasil, não há distinção entre regime legal e regime convencional de bens. Por quê? Porque no Brasil só tem 3 regimes de bens, que são aqueles que eu falei para vocês. É o separação total, separação parcial e comunhão universal. Vamos dar uma olhadinha nessas páginas aqui, em uns casos concretos. Uma coisa interessante sobre o nome, só para a gente ver aqui esse caso.
É aquela coisa, se eu vou aceitar o nome da minha esposa ou não, do meu marido ou não quando eu caso. Né? Se eu sou obrigada a colocar o nome do meu marido no casamento. Isso aí tudo é lei que rege o ato do casamento. O STJ se manifesta sobre a questão relativa ao nome em sede de homologação de sentença estrangeira, pois muitas vezes o decreto de divórcio nada menciona a respeito do nome. Se a pessoa que separou vai continuar com o nome do outro com quem era casado. Nesse caso aqui, em que a requerente pleiteava a volta ao nome de solteira, o presidente decidiu pelo deferimento do pedido, uma vez que, embora a sentença nada tenha dito a respeito, como a requerente é domiciliada no Brasil, e aqui isso seria permitido, não há óbice ao deferimento do pedido. Se a sentença estrangeira tivesse disposto sobre o assunto, o STJ não ia mexer nisso. Por quê? Porque o STJ só homologa, ele não discute o direito mais. Assim, a maioria dos pleitos de mudança de nome tem sido deferidas. Né? Se a pessoa no estrangeiro não teve essa mudança de nome, aqui no Brasil quer ter o nome de solteiro, tem como fazer. Vamos nas páginas lá. Professor? Fala. Nos Estados Unidos, quando se separa, não muda o nome, não? É isso? Não, nos Estados Unidos eu não sei como é que é. Provavelmente muda. A pessoa lá faz o que quiser. Direito privado lá, manda. Mas tem país que não. Tem país, principalmente países mais conservadores, países do Oriente Médio, do Oriente Médio, do Oriente lá para China, essas coisas. Lá provavelmente não tem regra sobre isso daí, que não permite mudar, ou que obriga a mudar, sei lá. Aí aqui no Brasil segue-se a sentença do estrangeiro. Mas numa situação onde a sentença é omissa, não fala nada sobre o assunto, aqui no Brasil você consegue fazer essa mudança, desde que lá fora não tenha se dito nada. Obrigado. Deixa eu chegar na página logo. Aqui tem uma decisão sobre a coisa do domicílio comum, olha. O STF decidiu dessa forma quando permitiu que a declaração a respeito do domicílio comum fosse interpretada como a verdadeira escolha do casal sobre o regime aplicável ao seu patrimônio. Né? Quando o casal declara aonde eles vão morar na hora do casamento, aquilo ali é uma declaração do casal sobre qual lei vai ser aplicado em caso de separação. Tratava-se de casal cujo casamento havia sido celebrado no Uruguai. Na ocasião do casamento, declararam ambos estarem domiciliados no Uruguai. Anos depois, quando da separação, sendo necessário determinar a lei aplicável ao regime de bens, que, segundo o direito privado brasileiro, seria a do domicílio comum, quis o cônjuge varão, o homem, convencer o Tribunal do Rio Grande do Sul, onde ambos, então, eram domiciliados, eles tinham se mudado para o Rio Grande do Sul, era o verdadeiro domicílio conjugal, de modo que a lei brasileira e não a uruguaia deveria ser aplicada à partilha de bens. Por que isso é importante? Vocês vão ver. Alguns aspectos devem ser apontados. A mulher era viúva, de família abastada, enquanto o noivo tinha 20 anos menos. Era uma senhora que tinha casado com um rapazinho, sem qualquer patrimônio, golpe do baú. E na época o consórcio era considerado escandaloso, ou seja, ela era viúva de um cara rico, ficou com os bens, casou de novo com o moleque, para os padrões da cidade local. Por esse motivo, o casal pensou, inclusive, em radicar-se no Uruguai. Quando ela casou, a família toda brigou, fez escândalo e tal. Aí eles foram casar no Uruguai e tal, queriam até fugir para o Uruguai. Além disso, o casal não tinha qualquer impedimento para casar segundo a lei brasileira e podia adotar o regime de bens que bem entendesse. Mas depois de 30 dias voltaram ao Rio Grande do Sul, onde permaneceram casados por vários anos. Eles casaram no Uruguai porque eles estavam meio que brigados com a família e foram fugir para casar no Uruguai. Só que eles casaram lá, declararam residência lá, mas voltaram para o Brasil logo depois. A determinação do domicílio do casal foi crucial para estabelecer o regime de bens, pois no Brasil seria o da comunhão universal, segundo a lei antiga, tá? Isso aqui é um caso antes de 2002. Então, segundo a lei antiga, se você não declara o regime de bens, o regime de bens era o da comunhão universal, segundo o Código de 1916. O Código de 2002 mudou isso. Agora, o regime que se supõe é o da comunhão parcial. Professor, a Lohana levantou a mão aí. Fala, Lohana, pergunta. Eu levantei sem querer, perdão. Tá bom. Então, a denominação do domicílio conjugal foi crucial para estabelecer o regime de bens, pois no Brasil seria o da comunhão universal. E no Uruguai, o da comunhão parcial. A regra aqui, antigamente, era da comunhão universal e no Uruguai era parcial.
Se eles tivessem casado no Uruguai, como eles fizeram, e se a lei aplicável fosse a lei uruguaia, o cara não ia ficar com nada, porque ele não tinha nada quando casou com ela, e ela era rica. Se fosse aplicada a lei brasileira, lá no Rio Grande do Sul, ele ficaria com metade das coisas dela, aparentemente, aqui. Porque na época era da comunhão universal, então tudo que ela tinha antes do casamento passou a ser dele também. A mulher era proprietária de expressivo patrimônio imobiliário, cuja propriedade era anterior ao seu casamento, visto que viúva. O STF não tinha por que desconsiderar a vontade declarada de ambos, no sentido de que o domicílio era o Uruguai. O cara se fudeu porque ele foi fugir com ela para casar no Uruguai. Se ele tivesse casado com ela no Brasil, ele tinha ficado com metade das coisas dela. Quer dizer, não casado, tá, gente? O que importa aqui não é o lugar onde você casou, mas o domicílio conjugal declarado. Como eles fugiram para o Uruguai e falaram que iam viver lá, quando eles casaram, porque eles estavam brigados com a família dela no Brasil, eles declararam que iam morar no Uruguai. Quando eles declararam que iam morar no Uruguai, eles declararam que a lei aplicável ao casamento, a vigência do casamento, seria a lei uruguaia. E aí, porque o domicílio habitual, o domicílio conjugal foi estabelecido lá. Aí, quando eles tentaram se separar, ele tentou dizer que não, tinha que ser aplicada a lei brasileira. E o STF falou, não importa o domicílio habitual. Esse que é o ponto aqui, tá? Não importa o domicílio habitual, importa o domicílio que você declarou na hora de casar, que é o domicílio conjugal. E é isso aqui o caso, tá? Deixa eu descer pro que a gente queria ver no final das contas. Sobre regime convencional, pactos antinupciais. Quando os nubentes decidem estabelecer, através de um pacto antinupcial, o regime de bens em seu matrimônio, diverso do legal, surgem alguns problemas. Não há distinção na lei entre o regime de bens legal e o regime de bens convencional. O convencional é aquele que as partes convencionam, é o pacto. O regime legal é o que está na lei. Aplica-se ao regime de bens convencionais as mesmas disposições do regime legal quando ele é aplicado em função do domicílio comum. Deixa eu passar para baixo, que é o que interessa. O pacto é um acordo de vontades de caráter obrigacional, cuja validade fica sujeita ao artigo 9º, sem prejuízo do disposto na lei local. O que é o artigo 9º da LINDB? Vamos ver. Deve ser o artigo que fala da soberania. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Isso aqui vai valer para contratos, tá? A gente vai discutir isso aqui muito na parte de contratos internacionais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que num contrato aplica-se a lei do local onde o contrato foi assinado, onde a obrigação se constituiu. Então, quando a gente está discutindo pacto antinupcial, o direito brasileiro trata o pacto como se fosse um contrato. Portanto, o que vai reger é a lei do local onde o pacto foi assinado. Contudo, no momento de dar efeito a esse pacto no Brasil, por ser o domicílio comum dos nubentes ou o primeiro domicílio conjugal, a interpretação de suas cláusulas será também feita à luz das normas do direito brasileiro. Se tiver algum problema de interpretação ali, a gente vai ter que aplicar a lei brasileira. Enfim, tem essa discussão, se trata-se de direito de família ou direito das obrigações. Se o pacto versar sobre direitos reais sobre imóveis no Brasil, será aplicável à lei brasileira. E necessária a indicação expressa da existência de pacto antinupcial nos registros de imóveis ou outros direitos reais pertencentes. A ausência do registro e o consequente desconhecimento da existência do pacto não invalida, mas gera a presunção de que o regime é o do patrimônio legal e benefício de terceiros. Enfim, o que interessa aqui para vocês, tá? Se não entrar muito no juridiquês, porque vocês não são do direito. A lei brasileira reconhece os pactos antinupciais feitos fora do Brasil. E qual é a lei que vai reger o pacto? É a lei do local onde ele foi assinado. Mas, se esse pacto dispor sobre bens imóveis no Brasil, aí o que vai reger é a lei brasileira e vai aparecer de novo aquela polêmica que a gente descobriu sobre se trata-se de direitos reais ou direitos patrimoniais também. Então, vai surgir a polêmica de novo. Mas, enfim, a princípio, aplica-se a lei brasileira sobre imóveis situados no Brasil, se o casal tiver imóveis, mesmo que eles tenham feito um pacto antinupcial fora do Brasil. Agora, se o pacto antinupcial não dispor sobre imóveis no Brasil,
a lei brasileira vai seguir a lei que regeu a assinatura do pacto. Então, se o pacto foi assinado nos Estados Unidos, vai seguir a lei americana na hora de julgar o caso aqui no Brasil. Porém, se tiver bens no Brasil, relativo àqueles bens no Brasil somente, vai se aplicar a lei brasileira. Deu para entender? Participação nos aquestos. Isso aqui é um troço interessante, mas bem estranho. Deixa eu mostrar as situações para vocês no livro, porque é melhor. Ó, a questão das comunicações nos aquestos. Comunicações nos aquestos foi uma construção jurisprudencial para situações de muita injustiça que aconteciam quando um casal havia casado em outro país. Né? O exemplo típico aqui de São Paulo é na Itália, né? Imigrante italiano. Então, o casal casou lá na Itália, jovens, 20 e poucos anos, e naquele grande êxodo de italianos que veio para o Brasil, se mudaram para São Paulo. Viveram em São Paulo lá 60 anos, casados, velhinhos, com netos, bisnetos e cacete, e morreram. Um dos dois morreu. Né? Como é que fica a herança, tudo? Por que isso vai ser um problema? Porque a lei italiana é diferente da brasileira. E lá privilegia-se os filhos em detrimento do cônjuge. Deixa eu botar alguém para dentro aqui, peraí. Oi, Ana. Isso é hora, mulher? Lá na Itália vai se privilegiar os filhos, os descendentes, a despeito da pessoa com quem você casou de fato. Né? A lei brasileira, pelo menos era antigamente, eu sei como é que está agora na Itália. E a lei brasileira não, ela trata a esposa ou o marido de forma igual com os filhos na hora da separação. Então tem diferença aí. E aí seria uma injustiça muito grande no direito brasileiro deixar o cônjuge aqui sem nada para deixar o dinheiro todo para os filhos, para os netos. Essa é a questão que se impõe, tá? Vamos ver aqui a situação. Enfim, peraí, vamos descer mais. Por isso, os tribunais brasileiros desenvolveram a interessante teoria acerca da comunhão dos aquestos. Para os regimes de bens regidos por lei estrangeira e para os casos da lei brasileira que previa a obrigatoriedade da separação de bens em algumas hipóteses, como a dos maiores de 60 anos, a lei brasileira fala que se você casa com mais de 60 anos é obrigatória a separação total de bens, tá? Os tribunais brasileiros deram uma interpretação mais elástica a esse conceito da separação de patrimônio, de forma a privilegiar o esforço comum do casal, mesmo quando a lei aplicável fosse a estrangeira e dispusesse de forma diferente. Essas decisões atingiram somente aqueles bens situados no Brasil, que a gente não consegue decidir sobre coisa em outro país, em razão da competência exclusiva da justiça brasileira. O tema foi consolidado pelo STF por meio da súmula 377, que dispôs serem comunicáveis os bens adquiridos na constância do casamento, apesar de o regime legal ser o da separação. É isso que importa, tá? A regra consolidou-se pela comunhão dos aquestos para os bens adquiridos pelo esforço comum e situados no Brasil, tanto no divórcio quanto na sucessão. Sucessão é quando um dos dois morre. Divórcio é quando eles se separam. Quando a lei estrangeira designar a separação de bens. Aí tem um caso aqui do STJ que proferiu uma decisão em que retomou a discussão do regime de bens em um caso internacional. Tratava-se de um inventário de bens do cônjuge varão, onde se discutia se os bens que estavam em nome da esposa do falecido deveriam ou não integrar o montante da herança. Segundo consta do relatório do caso, o segundo casamento do decujus foi realizado na Áustria, em 51, onde residia na época. O casamento foi realizado sem pacto antinupcial, sendo o regime legal naquele país o da separação total. Após 3 anos de casamento, o decujus e a mulher fixaram o domicílio no Brasil. Em 53, eles se mudaram para o Brasil. O casamento deles era o regime da separação total, pela lei austríaca. E aí eles chegaram no Brasil e foram adquirindo bens. Viveram a vida inteira aqui e tal. Por ocasião do falecimento do marido, a filha do primeiro casamento quis trazer à colação os bens da viúva, segundo a esposa, ao argumento de que houve comunicação dos aquestos, apesar de o regime de bens do casamento ser da separação total. O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido, mas o Tribunal de São Paulo deu provimento para incluir no inventário todos os bens da viúva. O recurso especial interposto foi aceito, enfim.
Aqui, o ponto é o seguinte, se as pessoas vieram morar no Brasil e houve um esforço comum em adquirir bens durante a constância do casamento, na hora da morte ou da separação, vai se aplicar a lei brasileira em relação aos bens adquiridos no Brasil. Tá? Foi uma teoria construída para evitar injustiças que aconteciam muito em situações dessa. Esse é o ponto dessa parte do livro, tá? Limitações à aquisição de imóveis brasileiros por estrangeiro, a gente já discutiu, eu expliquei para vocês, é aquela situação onde uma pessoa que é casada com um estrangeiro, o estrangeiro tem limitações a adquirir imóveis no Brasil, se essas limitações se comunicam ao brasileiro, se comunicam. Tá? No texto do livro fica claro isso. Tem aqui um exemplo na página 309. Ou seja, o brasileiro também vai ter aquelas restrições. Nulidade de casamento. Nulidade é diferente de separação. Se você separa, quer dizer que você casou e depois se separou. Se você declara um casamento nulo, aquele casamento nunca aconteceu. É muito diferente. Né? E aí, como a gente discutiu, o que vai reger o ato de casar é a lei do local de casamento e não a lei do domicílio conjugal. Portanto, decidir se um casamento é nulo ou não é nulo vai depender da lei do local do casamento e não da lei, né, do local de onde eles moravam. Vamos ver esse exemplo aqui da página 309. A Constituição Federal, em seu artigo 190, remete à legislação infraconstitucional a regulamentação sobre a aquisição ou arrendamento da propriedade rural por pessoa física ou estrangeira. Aquilo que eu disse para vocês, limitações para o estrangeiro ter terra no Brasil. Havia dúvida sobre a aplicação dessa legislação ao patrimônio comum do casal, já que a regulamentação exigia prévia autorização para aquisição de imóveis rurais e impunha limites máximos por município. O estrangeiro ele não pode ter muita terra, não. E ele precisa de autorização do INCRA e tal para comprar terra aqui. O STJ se pronunciou a respeito em um mandado de segurança impetrado por um brasileiro casado com estrangeira que se insurgia contra a exigência de uma prévia autorização do INCRA para aquisição de um imóvel rural. O brasileiro não queria ter que pedir autorização do INCRA para adquirir o imóvel. Decidiu o STJ que a exigência de caráter administrativo imposta ao estrangeiro se estende ao cônjuge brasileiro. Que foi o que eu expliquei para vocês já. É isso. Aí agora vamos para o divórcio. Deixa eu descer aqui. A dissolução do casamento. A lei que vai ser aplicada ao divórcio vai ser a lei do domicílio conjugal dos nubentes, tá? Vamos ver aqui, peraí. Vamos continuar na outra aula, gente. Essa parte é mais complicadinha. Eu vou deixar para vocês lerem aqui. Voltem a ler a partir da dissolução do casamento em diante, tá? Já deu 3 horas aqui. E como eu disse para vocês, hoje eu estou meio aéreo por causa da prova. Aí a gente volta aqui para falar de separação. Vamos ver os casos concretos, que estão bem interessantes. E sucessão internacional, né? Que é quando a pessoa... Separação é rápido, tá? Depois a gente vai ver sucessão internacional, que é quando um dos dois morre. Mas, via de regra, é simples isso aqui tudo. Tudo vai seguir a lei que rege o casamento. E a lei que rege o casamento é a lei do domicílio conjugal. Exceção quando tem imóvel no Brasil. E exceção quando tem o tal da participação nos aquestos, que também envolve imóvel no Brasil. São as 2 exceções que existem aí na jurisprudência. Mas a regra geral aplica-se a lei do domicílio conjugal. Então, se as pessoas, quando casaram, como a gente viu na situação da velhinha lá, casaram no Uruguai, determinaram na hora do casamento que o domicílio conjugal ia ser no Uruguai, mas depois se mudaram para o Brasil, daí
a lei que vai ser aplicada à separação e à sucessão, você sabe quando um dos dois morre, vai ser a lei uruguaia. Por mais que eles tenham passado a viver no Brasil. A exceção a isso é quando tem imóveis no Brasil, que vai se aplicar a lei brasileira, e aí vai ter aquela discussão direito real, direito patrimonial que a gente viu na aula passada, e a situação da participação nos aquestos, que é quando o judiciário usa essa doutrina para dizer que os imóveis adquiridos no Brasil vão seguir a separação de acordo com a lei brasileira e não de acordo com a lei estrangeira. Então tem margem para interpretar para os dois lados aqui, tá? Tá bom? Semana que vem a gente segue com o divórcio e depois a gente vai ver a morte, né? Herança, essas coisas. Tá? Tá bom, professor. Tá bom, professor. Perdão pela aula mais... Professor, Só para saber se eu mandou esse slide pra gente. Não. Eu não consigo achar lá nenhum. Vocês querem? Por favor. Posso sim, botar lá. por favor. Vou botar lá. Obrigado. Abraço, senhores. Até semana que vem. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde.